todos, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Gabriel Cheregatti, eu sou espírita de formação, espírita já há algum tempo, frequento a Casa André Luiz há algum tempo, quase minha vida inteira, né, uns 20 anos, mas é um prazer estar participando desse projeto, que é um projeto de levar a palestra até o YouTube, mais uma vez, podendo estar participando aqui com vocês, com muita alegria e satisfação. Vamos fazer os pedidos iniciais, pedindo para que você dê o like, compartilhe para aquelas pessoas que precisam, façam comentários, porque o algoritmo desses sistemas funciona assim. Ele divulga através da sua participação. E é sempre um prazer participar com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Sexo e Destino, o tema do livro, do 12º livro do André Luiz. Isso já é para mim uma grande honra falar desse livro, porque desde o início é um livro que eu tive muita afinidade e um dos meus livros favoritos da série de romances do André Luiz. Esse é o 12º livro. É um livro de um André Luiz mais maduro na sua escrita. Quem tiver a oportunidade de ler, e eu quero que você se sinta, o objetivo daqui desse estudo é que você saia desse estudo com vontade de ler esse livro, interessado pela história, interessado pelos temas, que você tenha a oportunidade, porque é um livro de fácil acesso, é um livro de uma leitura muito rápida, mas é um livro que trata de temas já avançados. Então, a gente está falando do trabalho do André Luiz em contar a vida espiritual ou a vida espírita, mas, ao mesmo tempo, de contar a nossa vida material. Então, ele faz um intercalar do trabalho dele já em casas de espíritas, em casas de pessoas assistidas, fazendo uma relação da nossa vida cotidiana com a vida espiritual, com a forma como a vida espiritual está entrelaçada. E isso é interessantíssimo, é um livro que você vai ler ele de cabo a rabo com gosto, aquele livro que é difícil parar de ler, né? Então, basicamente, a gente vai começar, e eu gosto sempre de introduzir, colocando isso para a gente estabelecer assim, um painel, estabelecer uma base sólida desse contato, que é começar falando que a doutrina espírita ela não tem sacerdócio, ela não tem uma pessoa que define o que é verdade ou não. Na doutrina espírita, aquilo que é verdade passa pelo crivo da razão das pessoas que estão estudando, passa pelo estudo daquelas pessoas. E é importante que se diga, ele passa por uma base, que é a base da eleição moral, da força moral da pessoa que está produzindo aquele estudo. Então, o que eu vou falar aqui não é de forma nenhuma dogmas ou preceitos inacabados, e especialmente no tema da sexologia, no tema do sexo, é impossível que a gente trabalhe esse tema com dogmas e forças e motivações e até mesmo palavras que sejam imutáveis. A nossa interpretação do texto vai mudar, a nossa interpretação das palavras vai mudar, e eu vou fazer um esforço, que é um esforço real e pessoal, de não cair em moralismos, de não cair em preceitos que sejam ideais para você, ou para preceitos que sejam receitas de bolo, especialmente nesse tema, porque essa é a recomendação do Espiritismo para o tema, né? Quando a gente começa a ler o livro, já a primeira introdução do livro é uma passagem de Emmanuel, são duas paginazinhas escritas por Emmanuel, aonde ele fala e ele trata, ele começa fazendo uma prece, e na sua prece ele recorda a passagem do Cristo com a mulher adúltera. Então, Cristo estava meditando e em algum momento as pessoas encontraram uma mulher adúltera, uma mulher que estava adulterando, levam até ele
e falam, olha, essa mulher foi pega em adultério. O livro de Moisés nos diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor nos diz? Essa passagem é muito, muito simbólica e muito presente, e aí o Cristo, na sua sabedoria, naquele momento fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase o Emmanuel utiliza para poder falar que, e aí é a grandiosidade do Emmanuel, a gente vai trazer outros livros dele à tona durante nosso estudo, mas Emmanuel diz assim, a Praça de Jerusalém hoje é o mundo, dizendo para nós que esse tema não deve ser tratado com moralismo, porque todos nós temos dificuldades de entender não só a nossa sexologia, mas também o tema sexualidade e também a relação que o sexo tem com os nossos destinos. É muito difícil, muito complicado. Ele é um tema que permeia não só parte da nossa biologia, da nossa relação com a vida, e aí, desde já eu vou introduzir um segundo livro para leitura, que é o livro Vida e Sexo. O livro Vida e Sexo foi escrito pelo Emmanuel, e nesse livro já é um livro mais de estudo, é um livro onde ele trata dos temas, pontuando sobre esses temas específicos sobre sexualidade. E nessa pontuação, ele inicia falando como é que nós devemos nos tratar com relação a esse tema sexo, dentro da doutrina espírita. E ele pontua com essas palavras, ele fala, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, esse é o teor que a gente vai trazer para o tema, é esse que a gente vai tentar trazer. E trazendo para o estudo desse livro, porque os romances de André Luiz têm esse caráter parabólico, essa percepção de parábola, onde André Luiz faz com uma sabedoria muito grande. Ele pega as vivências que ele teve no plano espiritual, converte em histórias, converte em pequenos contos contínuos, né, dentro de cada um desses livros, e faz uma análise desses contos, através das conversas que ele tem com os demais mentores. E é tão espetacular essa relação, que torna esse romance, que algumas pessoas, infelizmente, acabam por desprezar nessa relação, porque consideram que é um romance, que é uma historinha, que é uma novela, e perdem o fator estudo que existe dentro deles. Se você consegue perceber a relação que existe, e é uma relação fantástica, da fantasia criada, ou até mesmo da fantasia narrada, com o estudo que está sendo feito, você consegue absorver aqueles ensinamentos com muito mais propriedade, porque o ensinamento está sendo exemplificado naquele momento para você. Essa relação, esse livro é um livro lançado em 1965, ele é psicografado pelo Chico Xavier, com colaboração já do Valdo Vieira. Então, o Valdo Vieira escreve a primeira parte, o Chico Xavier escreve a segunda parte. E ele tem, claro, uma relação muito forte com o período que nós estamos vivendo, assim como é o livro Vida e Sexo, do Emmanuel, também lançado nos idos de 1970. Ele tem um ambiente criado, que é esse ambiente da revolução sexual que estava se aproximando. Nós vivemos numa época, em 1970, aderida a 1970 e 1980, onde você tem uma revolução daquilo que era o tema sexo, com exaltações à liberdade, com exaltações à manifestação livre. Você tem uma revolução feminina que ocorre nesse período,
com a percepção da mulher dentro desse ambiente sexual, que é fundamental, e que traz um fator liberdade até mesmo nessa relação. E a gente tem uma experiência nova que estava se abrindo. Então, saímos daquela percepção do patriarcado, aquela percepção moralista da igreja, onde todos se debatiam para poder ditar regras, para poder trazer regras muito duras, para poder entender o sexo como algo natural, como algo da vida, como algo que está dentro da nossa relação biológica. E aí, o espiritismo, até mesmo dentro do próprio evangelho, nas suas relações, coloca o sexo dentro da própria lei de conservação, dentro da própria lei de reprodução. Então ele coloca, olha, é uma lei natural, é uma relação que transmite a vida. Nós estamos, dentro desse tema, falando de algo que permeia a todos, não importa o gênero, não importa qual situação você se ligue. Nós temos uma relação que é humana, que é a relação sexual. Ela é um recurso da lei da atração e é inerente à própria vida. Então, entender isso, entender essa percepção biológica foi o primeiro passo. Mais do que isso, até aí agora nós já temos a compreensão também sociológica da situação. E aí percebemos que não apenas a relação biológica permeia esse mundo, não apenas esse tema é um tema meramente biológico, e aí você tem aqueles que tentam defender, dizendo, olha, a biologia humana é assim ou assado, e você nasce assim, assado, e você deve seguir os preceitos assim ou assado. Né? Você tem uma relação que é uma relação sociológica, que percebe que dentro desse ambiente, essa relação sexual, ela gera, muitas vezes, vínculos e afetos que vão gerar o casamento. Tudo isso é muito novo, A formação das famílias, e a formação das afeições, e a formação das relações, e como isso infere, como isso extravasa, como isso está ligado uma pessoa a outra, tudo isso está datado de 50 anos para cá. Então, nós estamos percebendo que essas modificações, essa percepção de que homens e mulheres livres podem, sim, se relacionar e ter uma vida sexual ativa muitas vezes fora do casamento, e isso está ligado a uma pretensão de libertação e uma manifestação que é natural, que muitas vezes gera abusos, e aí sim, a importância desses dois livros nesse momento, a percepção dos abusos que se cometeram em nome da libertação, em nome da experimentação, e abusos que já existiam e que antes eram velados. Tudo isso está vinculado nesse ambiente da revolução sexual que participou nesse período dos anos 1970, 1980, por aí. Hoje a gente já vive um novo tipo de revolução. Hoje nós estamos vivendo uma revolução que é a revolução do conhecimento. Enquanto todo esse tema era fadado a mistérios e dificuldades, a tabus até mesmo, e dogmas, e aí foi necessário uma revolução sexual para poder tirar do âmbito da dogmática moralista, da dogmática até mesmo religiosa desse tema, para trazer para um âmbito mais natural, mais naturalizado, entender que isso está ligado à natureza humana. Hoje nós estamos vivendo aquilo que é a revolução do conhecimento. Então, nós temos muito acesso à informação. Isso tem ônus e tem bônus, tem coisas boas e tem coisas ruins. Entre as coisas boas, claro, está o conhecimento da própria humanidade, o conhecimento de nós mesmos. Nós, muitas vezes, buscamos nesse conhecimento através da relação, é a lei de sociedade. É através do espelho do próximo, dessa relação que nós temos com o próximo, desse contato geral que nós temos,
que nós conhecemos aquilo que é da nossa natureza. Então, nós podemos definir limites para aquilo que é um abuso, aquilo que não é, aquilo que é uma situação de vício e aquilo que não é. É através desse conhecimento. Então, você entender que aquele tipo de atração que você tem, ou o que fazer quando você está numa situação uma situação que lhe parece única e penuriosa, uma situação de um casamento onde você foi entediado pela relação e você se encontra apaixonado por outra pessoa, e entender que isso outras pessoas passaram por isso, outras pessoas têm outras respostas para isso, outras pessoas têm respostas que são naturais, e que isso muitas vezes não está ligado a uma situação de mera endemonização de uma parte ou de outra. Entender que essa relação é uma relação mútua, que é uma relação que está vinculado a duas pessoas, que esse sentimento, muitas vezes as pessoas, que você não deve criar receitas de bolos, porque outras pessoas estão vivendo situações semelhantes e tiveram outras percepções do caso, ou situações que parecem semelhantes, mas são tão díspares por conta do histórico, e só através do conhecimento, através da vinculação entre as pessoas, é que a gente consegue perceber que nós não somos pessoas únicas. E isso vai, falando em português bem claro, isso vai até o extremo. Então, o seu fetiche, que você achava que era único, que você se martirizava, que você reprimia dentro de você mesmo, aquele fetiche X que você tinha, às vezes não está vinculado a uma endemonização que você precisa reprimir, mas compreender por que aquilo acontece, compreender por que você tem esse tipo de situação, e se aquilo te fez mal a outras pessoas de alguma forma, como lidar com isso. Essa é a percepção que a revolução do conhecimento nos traz. Ela vai abrir armários e retirar desses armários esses pequenos esqueletos da nossa imaginação que os anos, os séculos de tabus desse tema criaram para esse tema específico. Mas é claro, tem ônus também, né? Tem dificuldades também, tem abusos, como teve no passado. Você tem, enfim, maior facilidade de acesso à pornografia, e isso gera situações de vício, situações de incompreensão ou desconhecimento ou desinformação, muitas vezes, daquilo que é a realidade. Gera dificuldades outras, como maior facilitação para prostituição, para venda dessa sexualização, ou comercialização dessa sexualização, e como isso atinge as pessoas, de certa forma, é difícil a gente falar que não atinge, mas atinge sim o emocional, a psique das pessoas, quando a gente percebe que elas estão comercializando uma coisa que é a própria sexualidade, como isso acaba de alguma forma dificultando a relação própria delas com outras pessoas, e encontrar essa sexualidade sadia se torna cada vez mais difícil. Enfim, outros pontos de dificuldade. Agora, o importante é a gente perceber, e aí é muito comum a gente ouvir nos relatos das pessoas que elas leram esses dois livros, tanto o Sexo e Destino, especialmente o Sexo e Destino, do André Luiz, aquele que a gente está aqui recomendando, e de alguma forma, seja através do movimento, seja através de interpretações, se esbarraram com alguns moralismos e não se identificaram com esses moralismos, e de alguma forma interromperam ou se desconectaram com o tema dos livros. É importante a gente entender que esses dois livros estão, claro, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto específico, onde especialmente tem ali e dentro de um linguajar, de um contexto da nossa linguagem. E é importante que vocês entendam assim como eu entenda, que nada disso é perene, mas que ali dentro existem algumas palavras, algumas frases que 50 anos não envelheceram nada. Pelo contrário, envelheceram como vinho.
são cada vez mais importantes de serem ouvidas. E eu diria, se não uma grande maioria das palavras que estão ali, ou até mesmo 90%, quase totalidade, não são termos moralistas. São termos que são verdades universais. São verdades que você lê, e se você ler com cuidado, você vai entender o que é que está sendo passado naquela situação. São relações tão humanas e até mesmo assim, tão compreensivas, que é possível que você, estudando o tema, perceba que esse tema ele é tratado pela doutrina espírita com muita abertura. Que se alguma vez você se esbarrou com algum moralismo ou alguma relação, enfim, muitas vezes isso vai estar ligado a um contexto pessoal, a um contexto, alguma interpretação pessoal, ou algum contexto que já foi modificado, ou algum contexto que está em ponto de ser modificado. Não se preocupe com isso, não se interrompa com isso. Esse é um conselho que, se eu pudesse dar, eu daria, não se atente a essas interpretações. Vá aos livros, leia os livros e perceba a quantidade de bons ensinamentos que lá tem. Minha voz falhando. Bom, então voltando então aqui ao que a gente pode falar sobre o livro. Eu vou contar um pouquinho da história do livro, para a gente poder entender qual é a relação que esse livro tem com o tema que a gente está trabalhando. Então, a história desse livro começa com o trabalho feito sobre a família Torres. O André Luiz é convidado a ir até uma casa auxiliar um irmão que estava naquele ambiente, o irmão Pedro. E esse irmão Pedro, ele, apesar de estar ali na condição de orientador, ele está encontrando dificuldades de não confundir os próprios sentimentos na hora de orientar. Isso porque ele percebe uma relação que, dentro daquela relação familiar que ele está tendo, e isso ele já passou por um período espiritual no nosso lar, já passou por um período de estudo, e ainda assim, quando ele é chamado para a relação familiar, ele se encontra em dificuldade. Ele percebe que essa relação familiar, ela mexe com a emoção dele muito mais do que ele imagina. Então, a filha dele, uma pessoa que já está com uma idade avançada, está adoentada. E o genro dele, que é o rapaz que está cuidando dela, naquela relação adoentada, então Beatriz, né, filha de Pedro, que está no plano espiritual, Beatriz está adoentada, cometida de um câncer, se encontra acamada, e Nemésio, o genro dele, que cuida da Beatriz, já está numa relação afetuosa com uma outra pessoa, uma cuidadora que ele contratou para cuidar da Beatriz. E nessa relação afetuosa com essa menina, ele, de certa forma, já deseja, ainda que inconscientemente, ainda que enfim, ele já deseja que Beatriz morra para que ele possa, né, de alguma forma, estabelecer os vínculos matrimoniais com Beatriz, com essa cuidadora. Essa cuidadora se chama Marina Nogueira. E é uma segunda família pelo qual a gente vai verificar. Então, nessa relação, esse tumulto de ideias que André Luiz consegue perceber que é super-humano. Então, Nemésio está cuidando da companheira dele, uma companheira com quem ele teve outros filhos, mas que ele percebe que ela já está acamada, não lhe atende aos desejos tanto sexuais quanto afetivos. Aí ele tem ainda muito afeto pela Beatriz, é nítido que ele tem um afeto, mas ele já nutre um afeto outro pela Marina, ele já tem uma relação com ela, uma relação onde ele fala em constituir uma família, como se ele desejasse
como se a Beatriz fosse de fato um entrave, um obstáculo para ele. A vida da Beatriz é hoje um obstáculo para ele se relacionar com nesse novo relacionamento dele. Quão humano é isso? Como a gente não tem isso nas nossas famílias? O como isso é tão natural? Essa relação aonde aquilo que a gente escuta muito falar, que a gente não manda nos sentimentos, é uma interpretação um pouquinho equivocada. De fato, a gente tem sentimentos, os sentimentos muitas vezes ultrapassam, os sentimentos muitas vezes eles são vorazes, mas como foi dito desde o início, na recomendação do Emmanuel, né? Não é indisciplina, é controle, não é impulso livre, é responsabilidade. Então, nessa relação, a gente já tem uma percepção do que das pessoas que envolvem o quadro. E aí, Pedro, que foi designado para cuidar do desencarne de Beatriz, tem dificuldade em lidar com isso. Perceba que um espírito que está ali no mesmo grau de André Luiz, num grau similar de compreensão, de ajuda, que pelas graças de Beatriz que teve uma vida que enfim, dedicou-se à prece, dedicou-se a uma boa vida, pelas graças de Beatriz, teve a oportunidade de acompanhá-la no desencarne dela, tem dificuldades, e tem um momento onde esse orientador, e ele fala, eu tenho vontade de esganar esse meu genro. Eu tenho vontade de pegar ele pelo pescoço. Percebe como por que isso? Por que a gente percebe isso aí? Por que isso é tão natural e tão humano? E aí a gente percebe que a relação sexual, essa sexualidade que está trazendo no livro, ela parte, como foi dito desde o início, um recurso da lei de atração. Ela é parte do nosso conhecimento sobre o que é a lei do amor. O que é energia sexual? A energia sexual, dentro do estudo da doutrina espírita, e a doutrina espírita vai trazer um âmbito, que é um âmbito que ultrapassa até mesmo, que vai dar uma ampliação ao tema. Então, se até agora a gente falou sobre um aspecto biológico que já foi superado, e que se entendeu que não dá para entender a sexualidade só pelo aspecto biológico. E a gente também falou de um aspecto social. E a gente acabamos de falar agora que, olha, a gente está passando por uma revolução do conhecimento e não dá para se entender só pelo aspecto social. Não dá para se entender só pelas relações humanas materialistas. É preciso um pouco mais. E aí a espiritualidade vem trazer o aspecto espiritual dessa relação. A energia sexual é trazida no livro Livre Sexo, e aí já é uma parte mais... O livro Sexo tem partes mais aprofundadas do estudo. Ela é uma energia que sai dentro do nosso... Quem está estudando os campos vitais, né, os centros de força, ou como gostam de chamar, os chakras, vai verificar no chakra básico, chakra genésico, aquele que está localizado, que é retratado, que é simbolizado na região sacral, na região do próximo aos órgãos genitais. Ele traduz essa energia como uma energia de criação. Olha que espetáculo essa percepção. Então, ela é uma energia de criação. Ela nos envolve. Ela não está vinculada unicamente a essa relação sexual, a essa tradução sexual que a gente tem para com outra pessoa, seja ela, enfim, de qualquer sexo. Dessa energia que envolve um ato sexual de encontro de órgãos genitais. Não é isso. Ela é uma energia, sim, que nos vincula e nos traduz como uma energia de criação. E aí o Emmanuel coloca isso é muito interessante, ele coloca, olha, essa energia sexual, ela está presente nas relações artísticas, nas criações artísticas, está presente nas traduções que são, nas expressões literárias, está presente nas nossas expressões criacionistas. E ela nos vincula, e isso é uma coisa que o André Luiz traz. Ela é uma expressão daquilo que se coloca como passagem bíblica, né? Daquela situação do Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porque nós somos
criadores através dessa energia sexual. Nós criamos imagens à nossa volta, criamos imagens que se formam no plano espiritual através dessa energia, e ao mesmo tempo criamos e cometemos crimes por não sabermos lidar com essa energia. Essa percepção dessa forma, que é mais do que a energia em si, que está ligada, e aí quando eu falo em criação, não é só educação, mas a criação está muito ligado, claro, à função geracional, mas à função da criação da energia. E daí que a gente entende por que a espiritualidade se esforça tanto e é tão insistente em colocar o papel das famílias nesse momento. Porque é através dessa relação que você vai, de alguma forma, criar vínculos, que você cria afetos, e essa relação, que muitas vezes a relação sexual, ela está vinculada, ela está traduzida, muitas vezes, no ápice da criação desse afeto, no ápice dessa relação não só animalizada, mas também da formação de um vínculo entre as duas partes. Por que da família? Por que a gente está falando em família? A gente vai falar em família porque, como foi dito, a gente está falando mais do que um impulso livre. É uma situação de responsabilidade. A visão espírita dessa formação sexual, dessa criação sexual, está muito vinculada à formação da responsabilidade. E aí a gente consegue traduzir um pouquinho o quanto a gente ainda está atrasado nessa percepção. Hoje, com a revolução do conhecimento, cada vez mais tem se falado em um ponto muito importante nesse tema sexualidade, que é o tema consentimento. A gente cada vez mais percebe que o sexo em si tem que participar de duas partes, que não é mais somente uma relação de você ter, ou você possuir, ou de você ter, ou de você lidar com aquela pessoa. É uma relação onde você está vinculando duas pessoas que precisam estar conscientes. Ou seja, se a pessoa não está consciente, se ela está bêbada, se ela está dormindo, se ela está de alguma forma alterada, aquela relação de consentimento, e isso é uma evolução do estudo que a gente está tendo através da evolução do conhecimento, aquele consentimento está prejudicado. E aquela pessoa está sendo constrangida a participar de uma coisa, ou ela está participando de uma relação que ela não está interessada, que ela é uma relação única, que ela é uma relação unilateral, é uma relação abusiva. Então, dessa forma, o consentimento está se tornando um tema de muito interesse, de muito estudo, que a gente está descobrindo agora, o quão é importante esse consentimento dentro dessa relação. Mas o Espiritismo traz ainda mais. Ele fala, olha, não é só o consentimento, é mais do que isso. É a responsabilidade, não só por você, mas pelos outros. Por você e pelos outros. Então não é só entender se a pessoa quer ou não. É você entender se aquilo é bom também para outra pessoa. Se aquilo também é salutar para aquela outra pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, e essas situações sexuais sempre nos atacam muito, é muito comum que a gente considere dentro dos crimes mais hediondos, são aqueles crimes, os crimes da pedofilia ou os crimes do estupro, exatamente porque falta a percepção que aquela pessoa consentiu com aquele ato, que ela foi atingida, que ela foi ligado a ela de alguma forma, um ato sexual que ela não queria. E quando a gente fala em pedofilia, a gente está falando de uma relação onde você sabe que às vezes até aquela criança, ou aquele adolescente, a menina de 14 anos, ela até poderia falar que ela queria, mas o consentimento dela, muitas vezes, não está maduro o suficiente para a gente falar que aquilo é um consentimento real. Para a gente dizer, olha, ela realmente consegue traduzir essa situação. E essa situação não está ligada
unicamente à situação. Então, aquilo que nos torna odioso dentro que já nos traz intrínseco na nossa personalidade, no nosso sentimento. Uma relação do tipo, nossa, que crime odioso é esse da pessoa que ultrapassa o entendimento, o consentimento do outro e lhe ataca sexualmente. Da mesma forma, nós temos isso em relações adultas. A pessoa imatura, a pessoa que você sabe que ela não está com consentimento livre, que ela sabe que ela não está numa situação boa. Você sabe, porque você tem conhecimento dela, que ela está frágil, que ela está numa situação difícil, e você acha que ela vai, trazendo ela para a sua relação, para um ato sexual, vai fazer melhor a ela, porque você vai fazer o seu ego se sentir melhor. Tudo isso está ligado a uma percepção de que não há responsabilidade naquele ato. Então, você ser responsável com seus atos, especialmente com seus atos sexuais, com seus atos criativos, percebe como isso está bem ligado? Aquilo que você cria de afeto, de relação nas outras pessoas, tem que ser com responsabilidade. Então, essa compreensão que ultrapassa a percepção do consentimento é um grande acréscimo da doutrina espírita. E lendo o livro, você vai perceber isso daí, porque esse é um livro do André Luiz, que inclusive contém uma cena de estupro e uma cena de incesto. É uma cena completamente difícil de ler, assim, é uma cena que dói ler, mas é uma cena que você... eu confesso que quando eu li a primeira vez, a primeira coisa foi tipo, eu tive que parar para a religião e falar assim, cara, foi isso mesmo que aconteceu? É isso que eu estou entendendo? E é uma cena muito difícil, muito dolorida, mas que é tão humana e necessária dentro daquelas relações, que você percebe que havia uma confusão de sentimentos e o André Luiz consegue entrar nos sentimentos das partes, no pensamento das partes, porque ele já é um espírito mais maduro, consegue perceber, entender e escutar e ler essas atitudes, esses pensamentos. E você percebe que para aquelas pessoas, toda aquela relação é justificável, que não há crime ali para aquelas pessoas, que elas só vão perceber o crime que elas cometeram meses depois, ou dias depois, né, daquela relação. Tudo isso está muito vinculado a uma percepção dessa responsabilidade. O livro ele é um convite a se pensar sobre as nossas relações, a se pensar sobre a relação com o próximo, a relação com os nossos familiares. E aí vem a valorização da família. A valorização da família, não só daquela família, não de uma forma piegas, dizendo que o casamento tem que ser protegido, dizendo que as pessoas não podem divorciar, nada disso. Mas uma percepção de que nós só conhecemos realmente a outra pessoa através de um convívio, que é um convívio presencial, um convívio pessoal. Não é um convívio fora da relação. É um convívio que se dá diretamente. É esse convívio dessa relação. E aí, essa relação sexual ela é expandida. Não só para as pessoas, claro, não de forma materialista, mas ela é expandida como uma forma de criação, não só entre as duas pessoas que estão convivendo maritalmente, mas entre as outras pessoas que estão naquela relação. Então, essas duas famílias se unem de uma forma intrínseca e complicada, através, muitas vezes, de relações sentimentais triangulares, ou até mesmo de relações pessoais triangulares, e isso gera um tema de estudo do que é essa energia criativa sexual que é intrínseco a nós. Eu vou recomendar, além desse livro, claro, e aí é interessante a gente coloca, né, tem um outro livro do Emmanuel, também um livro de romance, que é o Ave Cristo. E na história do Ave Cristo, é uma história também tem situações bem similares. Vocês vão perceber que existe uma conexão entre os dois temas, porque a história do Ave Cristo conta a história do Quinto Varro, que era um mercador, uma pessoa
algumas posses, mas que se vê de alguma forma, ele queria criar o filho numa religião talvez mais ligada ao cristianismo, num período de 233, ou seja, num período onde você ainda tinha uma perseguição dos cristãos, e a esposa dele, que está tendo uma relação com o primo dele, armam de alguma forma um assassinato, o assassinato dele, para que ele não tenha esse vínculo com o filho dele, o Tassiano. Ele consegue escapar desse assassinato, mas se vê forçado a viver fora daquele convívio, ou seja, a sair de casa, né, ser forçado a não voltar mais para casa, se dar como morto e criar uma nova identidade. E ele é acolhido numa igreja cristã, e é muito interessante a conversa que ele tem com a pessoa que acolhe ele, que é o Apio Corvino. O Apio Corvino fala para ele uma ligação assim: olha, você foi retirado do papel de paternidade para com o seu filho. Mas aqui onde estamos, nessa igreja, nós temos vários filhos que de alguma forma perderam a capacidade de serem filhos porque perderam os pais. Por que não unimos as coisas? E é tão bonito essa ideia, essa percepção de que, olha, a relação sexual, essa criação que ele tem, que ele tinha ainda, que ele ainda ia dedicar muito ao filho, essa formação dessa relação genésica, de afeição, que ele estava disposto a criar com o filho, ele vai poder dedicar a outros filhos. E é isso que ele faz. E a vida faz uma ligação de uma forma que ele vai lidar com essa relação também com o filho dele. E o filho dele, passando por uma situação similar à do pai, similar à da mãe, se vê casado e com uma afeição com Lívia, uma pessoa que ele conheceu muito tempo depois do casamento, e que já tinha uma vida espiritualmente mais elevada. E essa relação entre os dois se dá sem contato físico. É uma relação extremamente sexual, sexualizada, não, ou seja, nessa percepção de que existe uma afeição gigantesca, de uma criação muito grande nas duas relações, mas ao mesmo tempo não é nada material. Então, entender, ler esses dois livros se conectam de alguma forma nesse mesmo tema, e é interessante ler os dois, também é um livro espetacular. E a gente consegue ler os dois observando esses temas que se incorporam. Claro, o do André Luiz tem muito mais explicação, tem muito mais percepção de outros temas. O do Emmanuel demanda um pouco mais de trajetória para poder ler. E para poder entender os pequenos símbolos que o Emmanuel deixa no meio do caminho, mas é riquíssimo, riquíssimo. A compreensão dele traz uma vinculação maravilhosa. Então a gente tem esse tema que nos permeia, que nos traz, e a gente tem muitos outros que também traz no livro. O livro do André Luiz chega ainda a trabalhar uma ideia que é tão atual e que a gente precisa discutir muito sobre ela, talvez em outro momento, que é uma ideia do aborto masculino que a gente precisa desenvolver. Nós estamos trabalhando cada vez mais uma geração que se preocupa com filhos, com essa criação dos filhos, que está mais presente, que entende que estar mais presente nessa criação que temos uma participação igualitária nessa relação, independente se estamos unidos ou não em matrimônio, que nós temos uma participação igualitária. Nem o direito humano conseguiu chegar lá ainda a ponto de trazer uma solução viável para o aborto masculino. Ou seja, para essa situação onde o pai abandona, o pai deixa nas costas da mãe a criação, deixa nas costas da mãe essa relação, e tudo isso gera uma dificuldade gigantesca. O Emmanuel, no livro já citado, Vida e Sexo, ele trata num capítulozinho falando sobre filhos, que ele chama filhos, e nesse capítulo, ao invés de falar sobre a pessoa que abandona,
Ele, na sua compreensão, que ele já falou isso bastante, ou seja, no resto do livro tem sobre a pessoa que abandona, sobre a responsabilidade da pessoa que abandona. Ele traz uma mensagem para a pessoa que fica, para o abandonado, para falar, olha, perdoa e segue. Força, perdoa e segue. Tenha coragem, perdoa e segue. Essa mensagem é muito espetacular, porque ele fala, olha, a responsabilidade dos filhos é maior do que a relação do matrimônio, é maior do que a relação de abandono, é maior do que qualquer outra relação que você tenha. Então, mantém. É curioso. Então, enfim, eu queria encerrar falando sobre nessas relações todas, encerrar esse tema que é muito curioso e que a gente tenta, de alguma forma, tratar com parcimônia. Daqui a um tempo, talvez, vendo essa palestra, eu mesmo já não concorde com metade das coisas que eu disse, mas hoje isso é o que o meu estudo identifica. E eu queria recomendar que vocês lessem esses 3 livros. A gente tem 3 livros bons de estudo aqui, 3 livros que apesar da sua data, trazem verdades tão atuais e tão presentes, coisas que a gente precisa ler para poder saber lidar com essas modernidades, com as nossas atualizações. Coisas que a gente precisa ler para poder entender não só aquilo que está na nossa vida, mas também o que está nas nossas relações. Então, livros. Sexo e Destino, do André Luiz. Se você está lendo a coleção do romance, melhor ainda. Você vai chegar nele e vai ver o quão espetacular é esse livro. Livro Vida e Sexo, do Emmanuel, escrito pelo Chico Xavier. É da data mais ou menos de 1970. E o livro Ave Cristo, também da série romântica do Emmanuel. Se você está lendo a série romântica do Emmanuel, continue, é espetacular também. Dito isso, meus amigos, eu fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Peço desculpa pela minha voz, ela deu uma falhada de vez em quando, vocês vão ver. Peço que vocês, de novo, deem um like, comentem aqui embaixo, compartilhem, comentem se concordam ou se discordam, comentem se vocês têm outras percepções, comentem histórias pessoais. É importante a gente compartilhar essas vivências e entender que somos humanos nessas relações. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Fiquem com Deus.